Bem-vindas a mais uma aula de autoconhecimento, regulação emocional. E hoje a nossa aula é sobre confiança interna, segurança no corpo. Nós vamos adentrar um pouquinho mais nessas questões. E o objetivo da nossa aula de hoje é te ajudar a perceber que confiança não vem de eventos externos ou pessoas, mas da sua capacidade de confiar em você, a sua capacidade de ter resiliência, neuroplasticidade e segurança no corpo, que é o seu sentir. Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje. E pra gente já chegando, quero convidar você, as suas partes internas, a começar a se achegar, a colocar os seus pés no chão, a sentir o seu encosto, sentir o seu bumbum na cadeira, sentir a textura de onde você está sentada, sentir as suas articulações, sente as suas articulações, o seu tornozelo, o seu joelho, o seu quadril, sente as suas escápulas. Um corpo vivo é um corpo que sente. Não tem como a gente estar presente sem se sentir o nosso corpo, as nossas sensações. Como que a gente vai confiar em nós mesmos se a gente não consegue nem se sentir? Não faz sentido pro corpo isso, sabe? Observa como é que tá a temperatura do teu corpo hoje. A minha tá quentinha. E a sua? Vamos fazer uma respiração profunda, consciente, pra gente começar a adentrar nessas aulas que não são nada rasas, né? São aulas que a gente vai falar de forma prática, porém profunda, para que vocês possam se compreender e também agir diante da compreensão. Porque só saber por saber não resolve, né? Então, os estudos atuais mostraram o quê? Que só a análise, psicanálise, tudo que fica só no campo mental não tá resolvendo de forma efetiva, porque existe essas marcas no corpo, existe isso tudo que está guardado no nosso corpo, né? Então, muitas mulheres acreditam que não confiam em si mesma, mas talvez o corpo tenha aprendido que o mundo não é seguro, né? Um trauma, um evento, e aqui, gente, eu quero usar a palavra impressão. Porque quando a gente fala sobre trauma, muitas vezes a gente tem a percepção de que tem que ser uma coisa muito grande que aconteceu. Um abuso, um acidente, uma catástrofe, uma morte, e não é. As impressões que o corpo tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre as situações, sobre as pessoas, é isso que fica marcado e registrado. Então, sempre que eu falar em impressões, vocês sabem que eu tô falando desses eventos marcantes, desses traumas. Então, o corpo, ele vai registrando ao longo da nossa vida impressões sobre a fisionomia dos nossos pais, ao tom de voz, dos nossos professores, as impressões que os nossos professores nos causam, as pessoas que cuidam de nós, principalmente na infância. A gente não consegue separar muito, né? Na infância, tudo é muito sem filtro em nós, é tudo muito intenso, tanto as emoções quanto as percepções. Enquanto o corpo vai vivendo muito tempo em alerta, fica difícil relaxar, tomar decisões, se posicionar e confiar na própria percepção, que é a nossa sensação. Então, muitas vezes, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que falam assim, quando eu chego num lugar e meu corpo não se sente confortável naquilo, eu não fico. Então, a moça que ela aluga a casa, assim, é muito engraçado. Ela tem que chegar no lugar, o corpo dela tem que gostar daquela casa, senão ela não aluga. E é interessante que pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa o quê? Aprender a sentir. Então, eu falo que esses estudos que eu tenho feito sobre o corpo, que o corpo da gente é como se fosse uma antena. É ele que recebe. É ele que recebe as informações do mundo. É ele que sente, percebe, capta e transfere a mensagem para a mente. Observa que numa situação muito complicada, traumática, assustadora, a gente sente primeiro no corpo aquela sensação
dá aquele negócio, aquele frio na barriga, aquela coisa no corpo, e depois a mente consegue racionalizar. Por que que a gente tem o instinto de sobrevivência? Para não dar tempo de racionalizar. O corpo sentiu, já acionou o alerta, ou você luta, ou você foge, ou você congela. Né, esses novos estudos aí, trouxe não só a parte do luto ou fuga, mas ele também trouxe o congelamento, e a gente vai falar sobre isso em outras aulas sobre o sistema nervoso. Então, a gente tem que começar a observar o que o nosso corpo está nos dizendo. Né? Eu falo que a parte sem religiosidade, tá, gente? Mas eu falo que esse campo, essa parte aqui que a gente chama nas energéticas de chakra coronário, né? É onde a gente recebe do alto as ideias, a comunicação com a espiritualidade, com Deus e tudo mais. E eu acredito que o campo mental, esse campo aqui, ele é etéreo, né? Ele é leve. A gente não toca nele. Então eu acho ele muito mais espiritual do que físico, né? Então o corpo sim, o corpo é físico, né? As moléculas funcionam, os átomos funcionam de forma mais devagar e aí a gente cria a matéria. A mente também é feita de átomos, porém de uma velocidade um pouco maior do que o corpo, do que os objetos aqui. Então eu acredito que matéria, vamos colocar assim, se comunica com matéria e intangível se comunica com intangível. Então, a gente costuma pensar que confiança é algo mais mental. Tipo assim, eu preciso confiar mais em mim. E não é bem por aí. Porque você pode falar um monte de palavras de afirmação, você pode fazer um monte de mantra, mas se o seu corpo não se sente seguro, se ele não está coerente com o que tá aqui, não vai, tá, gente? Você pode fazer o mantra que você quiser, não vai. Se você não começar a colocar o seu corpo em segurança, você pode dizer o mantra que você quiser que não vai. Alguns de vocês chegam aqui na terapia e falam comigo assim, por que que o fulano fala e não age? Porque aí existe um delay muito grande do pensar para o materializar. Muito grande. A pessoa, ela pode pensar milhões de pensamentos por minutos, mas a ação é só uma. É igual as pessoas falam assim, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, você não faz. Você faz uma, depois você vai lá e faz a outra, depois você vai lá e faz a outra. Você pode fazer isso de forma rápida, mas você não tem como lavar a louça e dobrar roupa. Não se lava a louça dobrando roupa, não tem como. Então você faz uma coisa por vez, talvez você faça mais rápido. Às vezes você consegue lavar uma louça e pensar, lavar uma louça e conversar. Mas a ação, o comportamento, você não faz mais que um ao mesmo tempo. Né? Então, quando uma pessoa pensa uma coisa e ela precisa da coerência de fazer aquilo, existe um grande delay aí. Às vezes você tem uma autoimagem, uma percepção sobre você de uma forma completamente diferente do que você se comporta no mundo. Porque como você se comporta no mundo tem mais sobre o seu inconsciente, sobre o seu sistema nervoso, que é programado e automático, do que a sua mente pensante. É muita coisa. Então, muitas vezes a gente coloca a confiança em casamento, concurso público, aquelas pessoas que têm medo de empreender, né? Porque acham que empreender é arriscado e tudo mais, fica com esse medo e acha que o concurso público é mais seguro. Planos de saúde, ter mais dinheiro. Então, muitas vezes a gente coloca essa confiança, essa segurança nas coisas materiais. E não tô dizendo que nada disso é importante, tá, gente? É importante. Mas colocar a nossa segurança, nossa confiança inteiramente nisso é loucura. Porque isso tudo pode passar. Você pode passar anos investindo num casamento, achando que é um plano seguro da sua aposentadoria, do seu resto da sua vida, e a pessoa pode simplesmente chegar pra você, olhar pra você e falar, eu não quero mais esse relacionamento. Porque pra ela talvez não faz mais sentido. E você não construiu nada na sua vida. Você não estudou, você não fez uma faculdade, você não fez uma poupança, você não investiu em nada, você não investiu nem em você mesmo, investiu tanto no outro, focou tanto em fazer o outro crescer, ficar bem de vida, ficar bonito, comprar roupa, deixar tudo alinhado, focou tanto na criação dos filhos. E aí o filho não quer mais viver com você, quer viver com o pai, quer viver com a avó. Ou chegou a hora dele sair de casa, ele quer fazer um intercâmbio, ele quer viajar. E o que sobra de você?
Você quer fazer um concurso público de todo jeito porque você acha que aquilo é a solução da sua vida. Só que às vezes o pote de ouro tá em outro lugar. Não é que não é pra você fazer, é só pra você perceber com isso que eu tô falando, a intenção e o quanto você se abandona os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades por coisas que a sua mente acha que vai te dar segurança. Não é bem por aí. Então, a confiança, ela é mais interna, ela é mais corporal do que externa, né? Dentro das leis universais, do Kai Byron, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é um livrinho curtinho, pequenininho, de Hermes Trismegistus. Ele traz algumas leis universais, se eu não me engano são 7 ou 8 leis universais, que uma delas ele vai dizer assim, que o que está fora é como o que está dentro. Se dentro de você está um caos, fora também vai estar. Se dentro de você está medo, bagunça, fora de você vai estar. Se dentro de você não tem confiança, nada fora de você vai ter confiança. E aí você vai cobrar do outro, você vai cobrar do marido, do namorado, você vai cobrar da sua mãe, você vai cobrar dos seus filhos, vai cobrar de todo mundo algo que te falta, que é sobre você e não sobre o outro. Então, quando o sistema nervoso está constantemente em sobrevivência, o corpo começa a duvidar de tudo. Você duvida de tudo, até de si mesmo. Ambientes, começa a ficar assustada, não quer sair, as crises de pânico, né, quando sai na rua. Pessoas, começa a desconfiar, acha que todo mundo vai te machucar, que todo mundo vai te trair, que todo mundo vai fazer alguma coisa com você. Das próprias emoções, você vai começar a desconfiar das suas emoções. Será que eu tô ficando louca? Será que eu tô sentindo isso? Será que é isso mesmo? Principalmente quando você tá em relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos disfuncionais, a outra pessoa começa a questionar a sua sanidade mental, ou ela começa a ter atitudes onde você questiona a sua sanidade mental. Porque você não está segura. E até a sua própria intuição passa a tentar racionalizar tudo. Você começa a sentir coisas, aqueles alertazinhos, e você começa a racionalizar essa sabedoria interna dentro de você que tá te alertando, te avisando. No corpo, essa insegurança, ela vai aparecer muitas vezes num corpo tenso. Sabe aquela pessoa tensa? Tá sempre tensa? Tá assistindo um filme e tá fazendo alguma coisa, ela tá travada. Quando ela vai perceber, ela tá travada. Eu tinha muito isso, né? As pessoas falam, você tá brava? Não, não tô. Quando eu vi, eu tava assim. Eu comecei a me policiar, né? Em relação a isso. Todo mundo tinha a sensação que eu tava brava. E não era. Eu era muito tensa. Segurança zero. Aquelas pessoas são aceleradas, ficam se chacoalhando. Aí ela lava uma louça. Aí ela arruma um negócio. Aí ela vê um negócio, ela faz um negócio. Ela tá no trabalho, ela perturba todo mundo. Aquela pessoa que fica acelerada, ela não consegue parar, hipervigilante. Fica em vigilância, será que vai acontecer? Aí fica aqueles pensamentos intrusivos, catastróficos, sabe? Ai, será que vai ter um acidente, vai desmoronar, o teto vai cair, não, se o chão se abrir. Não, mas isso aqui, mas isso vai acontecer, não, mas isso aqui. Falta de segurança interna. Como se a pessoa estivesse sempre esperando que algo aconteça. Ansiedade. Crise de ansiedade geralmente é medo. Medo de alguma coisa. Medo, fobia social, é a ansiedade social, né? Das pessoas. Tem sempre atrás da ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento primário, não é um sentimento primário, desculpa, ela é um sentimento secundário. Ela é um derivado do sentimento primário. O sentimento primário é medo, a derivação dela é a ansiedade. Então o medo veio como sistema de alerta. Cuidado. Aí você tá desconectado do seu corpo, não percebeu que o medo tá ali falando. Ele falou, eu preciso mandar um alerta ainda maior, porque ela não tá percebendo. Aí, manda ansiedade. Então, pessoas ansiosas têm medo aí por trás. Mas eu não tenho medo de nada. Será? Não tem medo de ser julgada? Não tem medo de ser boa o suficiente? Tem medo de errar? Vamos observar esse medo aí? Necessidade de controle. A gente falou sobre isso aqui na outra aula. Tentativa de se proteger da dor. Então, todas as pessoas que tentam controlar as ações dos outros, as situações, os lugares, os acontecimentos, aquela pessoa que fica tentando organizar tudo, tentando fazer tudo ficar perfeito,
ela tá evitando sentir dor, sofrer, né? Dificuldade de relaxar, tensão constante, dor nos ombros, na nuca, sensação de ameaça, pensamentos intrusivos, como eu falei, nas nossas emoções. Então, só pra gente finalizar aqui a parte do corpo. O corpo, ele recebe como sensações. As sensações são aquilo que a gente pode tocar, que você vai nomear tocando. Uma dor, um aperto no peito, um frio na barriga. Isso são sensações. As sensações são no corpo. Quente, frio. Isso são sensações. As emoções são o que tá por trás dessa sensação. Então, se você sentir um frio na barriga, o que tá por trás disso? Medo. Perigo, ansiedade, né? Então, nas emoções, a pessoa começa a duvidar do que sente, acha que tá ficando maluca, começa a ficar insegura, culpa de se posicionar, insegurança aqui, ciúmes excessivo, acha que sempre a pessoa tá falando com alguém, vai te trair, saiu, a pessoa demorou um pouco, já tá criando um monte de história, culpa ao se posicionar. Então, aquela pessoa que é insegura, ela tem culpa de se posicionar por quê? Porque ela acha que as pessoas não vão gostar mais dela, que se ela falar, que se ela se posicionar daquilo que ela não gosta, daquilo que ela não quer, as pessoas não vão querer ela, não vão gostar dela. Medo de errar, porque coloca o seu valor próprio, o seu valor interno naquilo que faz ou naquilo que não faz, tá? Tem muito disso. Às vezes a gente acha que a gente coloca o nosso valor em tudo aquilo que a gente faz. Mas não, a gente é tão exigente com a gente mesmo que se a gente sentar para descansar e tiver uma louça, você vai achar que o seu valor não é bom o suficiente porque você não lavou a louça. O seu valor está naquilo que você não fez. Então, esse medo de errar busca essa necessidade de validação constante. As pessoas têm que estar sempre te elogiando, as pessoas têm que estar sempre falando, senão você não quer fazer mais, senão você não vai mais, senão você não participa mais, senão você não... Entende? Você precisa de algo externo para fazer aquilo que você quer fazer. Medo de se decepcionar. Esse dia uma pessoa me perguntou assim, por que eu tenho tanto medo de ser traída? Esse medo de se decepcionar. Porque você tá sem espaço interno para sustentar a decepção. E, gente, a gente vai sempre se decepcionar com alguém. Não tem jeito. Ainda mais quando a gente cria muita expectativa, a gente espera muito de alguém, a gente acaba se decepcionando. E até a gente criar essa segurança interna, essa confiança, até a gente criar esse espaço interno de não esperar nada, de não criar expectativas, a gente vai se surpreender muito com as pessoas, a gente vai se decepcionar muito com as pessoas e tá tudo bem. É assim, não é eu não tenho que me decepcionar com os outros, é por que eu me decepcionei com essa pessoa? O que eu esperava dela? O que está por trás dessa decepção? Acontece, nós estamos aqui na vida real. É vida real, gente. A outra pessoa também é traumatizada. A outra pessoa também é problemática. A outra pessoa também sofre. A outra pessoa tem dores. A outra pessoa também foi traída, foi abandonada, foi adotada, foi largada. Essas pessoas têm tantas dores. Elas têm tanta coisa. E não tem como elas não decepcionar a gente. Seria loucura se não decepcionasse. Seria assim, em um milhão, sabe? É um anjo na terra. A pessoa que não decepciona a outra é um anjo na terra. Então, diz muito mais sobre nós essas coisas do que sobre, particularmente, o comportamento do outro. Nos relacionamentos. Muitas vezes, falta de segurança interna aparece nos vínculos, né? Esses ciúmes que eu falei, esse medo de colocar limites, né? De se posicionar, o medo do abandono, aquela pessoa que acha que a outra pessoa sempre vai terminar, vai largar ela, vai embora, né? Não vai gostar dela. Então, agradar demais, tá sempre fazendo pelo outro em vez de fazer por si, tá sempre comprando presente, tá sempre arrumando, tá sempre preparando, tá sempre fazendo surpresa, tá sempre fazendo... Isso é esse estado interno de insegurança que você tem que estar sempre fazendo para ter valor, para se sentir valorizado naquele relacionamento, naquele trabalho. Acho que quanto mais você faz, mais você tem. Essa teoria aí da utilidade, da gente tem que ser útil o tempo todo. Não, calma aí, gente. Vamos pisar no freio um pouquinho aí, vamos com calma. O corpo não funciona no mesmo ritmo da mente. E não é que o corpo tem que funcionar no ritmo da minha mente. A minha mente tem que funcionar no ritmo do meu corpo, mas o meu corpo precisa ser saudável para ele funcionar. Os dois precisam estar coerentes.
A gente não consegue fazer tudo pra todo mundo o tempo todo, a gente não consegue agradar todo mundo o tempo todo. Você tem filhos, não tem como você estar 100% disponível pro teu namorado, pro teu marido, pro pai dos seus filhos. Calma lá, vamos com calma aí. Você é mãe, você tem filhos, você tem marido, você tem casa, não tem como você estar o tempo todo disponível no trabalho. Conheço mulheres que têm filhos, têm família, têm marido e tá o tempo todo, 24 horas por dia, à disposição da empresa. E o relacionamento tá desabando porque o marido tá pedindo, pelo amor de Deus, você trabalha demais. É fora de hora você tá lá. Todo dia você passa 1 ou 2 horas. É reunião final de semana, tá o tempo todo disponível para a empresa, tá o tempo todo tentando agradar essa empresa. Por quê? Tentando se sentir merecedora daquele trabalho? Tentando se sentir útil o tempo todo para não ser mandada embora? Vamos ser coerentes aqui. Até onde meu corpo aguenta? Até onde eu posso ir? Na contratação, a empresa te falou o que ela precisa. Você está disponível para isso? Tô. O que passa disso precisa ser alinhado. Não pode ser excessivo. Tudo que é excesso esconde uma falta dentro. Uma falta de segurança. Uma falta de confiança. Às vezes até uma fuga do próprio lar, da própria maternidade, do próprio marido. Aí tem coisa para resolver, né? Então, aceita situações desconfortáveis, chefe diminuindo, piadinha no trabalho, marido fazendo gracinha, usando sua vulnerabilidade contra você, familiares de marido tratando você mal e você ali tentando ser aceita, tentando ser amada, tentando ter uma família, porque dentro de você não tem. E o dia que tiver, você nunca mais aceita situações desconfortáveis. Medo de ser rejeitada, né, gente? O medo do abandono, o medo da rejeição. Meu Deus, como a gente tem medo de ser rejeitada. Por que a gente tem medo de ser rejeitada? Porque o corpo precisa pertencer, né? Quando a gente não pertence, a sensação é de morte. Mas vamos colocar um pezinho no freio do sistema nervoso. Ei, eu sou adulta. Adulto não é rejeitado, adulto é escolhido. Do mesmo jeito que eu escolho mesas onde eu quero estar, eu escolho pessoas que eu quero estar, as pessoas também escolhem, tá tudo bem. Ninguém tem que me amar, ninguém tem que me aceitar. Eu não tenho que ser escolhida, eu não tenho que ser a popular, não. Tem mesas que eu vou sentar, tem mesas que eu não vou sentar e tá tudo bem. Eu vou atrás das mesas que eu quero sentar. Não preciso ter medo de ser rejeitada, não. Vou fazer meu trabalho, aquilo que me entusiasma. Em 8 bilhões de seres humanos, algum grupo vai se identificar. Algum grupo vai se identificar. Então, são muitas histórias que a mente conta e muitas sensações que a gente tem no corpo que estão registradas. A partir do momento que você começa a trazer essa segurança para o seu corpo, você começa a ver que esse medo de ser rejeitado começa a diminuir muito. Confiança não é controle, e nem previsibilidade ou estabilidade. Então, vamos lá, gente, vamos entender bem aqui. Confiança não é controle, não é previsibilidade. E não é estabilidade. Muitas pessoas procuram estabilidade no casamento, no trabalho, na poupança, no investimento, e não é sobre isso. É importante ter tudo isso? É, mas não é isso que vai trazer para você. Então, a confiança é o corpo começar a perceber que consegue se sustentar mesmo diante da vida, do caos. E de tudo o que acontece de imprevisível. Então, o caos, ele é mais natural do que a ordem, tá? Então, estudos físicos, biológicos dizem que os organismos, eles se movimentam, eles se organizam mais para o caos, para a desordem, do que para a ordem. Então, a gente precisa de uma energia muito maior para manter as coisas equilibradas, em ordem, organizada, andando. Quer ver? Se no seu trabalho vocês não tiverem regras, vira bagunça, né? Se na sua casa você não tiver algumas regrinhas, você não colocar alguns limites, vira loucura, não é? E se você, por exemplo, os cachorros da rua, se você não tivesse a comunidade, não tiver ali uma contenção, vira loucura. Lá a gente tem uma casa de praia, a família do pai dos meus filhos tem casa de praia, e lá é tudo pequenininho e tudo.
E uma época começou a dar um monte de cachorro. Esses cachorros começaram a cruzar um com o outro, começou a dar um monte de filho. Gente, vocês não estão entendendo o que o bairro virou de cachorro. Aí a comunidade se reuniu, castrou esses animais. Já se passaram uns anos disso. Esses tempos atrás, eu fiquei sabendo que alguns morreram. Gente, o bairro voltou ao normal. Era muito cachorro, muito cachorro. E os cachorros começaram a invadir as casas para poder colocar os filhotinhos. Aí os cachorros começaram a pular muro, coisa, começaram a se machucar. Os vizinhos vendo aquilo, eu não ia deixar os cachorros tudo machucado, largado pela rua, porque eram cachorros de rua. Né? Começa a nascer um e outro no meio da rua, começa a virar. E aí os vizinhos tiveram que interferir. Então a vida, ela caminha mais pro caos do que pra ordem. Se a gente for esperar tudo ficar equilibrado, organizado, pra gente fazer o que a gente tem que fazer, pra gente se sentir seguro, pra gente colocar, não vai rolar. Então, essa confiança interna, essa segurança interna, essa capacidade de resiliência, de sentir, é que vai fazer você lidar com o caos. E não tirar o caos. É conseguir viver no caos. É manter a calma, é manter a regulação emocional, é manter a consciência para resolver, para organizar. Eu percebo muito com os meus filhos, quando eles começam a brigar, bater um no outro, começam a chorar, começa aquela gritaria que não sei o quê. Quando eu me desestabilizo com aquilo tudo, vira uma coisa ainda pior. Quando eu respiro, penso, eu vou botar um para um lado, botar o outro para o outro, vou conversar com um, depois vou conversar com o outro. Pronto. Então lembre-se sempre disso. A ordem natural da vida é o caos, é o desequilíbrio. A diferença é dentro de você, a sua regulação emocional, o seu autocuidado para lidar com essas situações. E isso não é sobre nunca sentir medo. Não é que você nunca vai sentir medo diante do caos, das coisas que você sente que tá perdendo a mão. Mas é perceber que você pode permanecer presente, consciente, sentindo, mesmo quando o medo aparece. Saber o que fazer. O autocuidado. O que eu falo sobre autocuidado? É perceber o que você precisa e se dar o que você precisa na hora que você precisa. Não é falar, eu preciso dormir, depois eu durmo. Claro que se você estiver num ambiente de trabalho, não tem como você simplesmente parar, deitar e dormir, né? Mas eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então, assim que eu sair do trabalho, eu vou chegar em casa. Eu não vou lavar a louça, eu não vou limpar a casa, eu vou dormir. Mas eu tenho filhos, eu não posso. Será que eu posso pedir ajuda pra alguém? Será que eu posso fazer as crianças dormir mais cedo hoje? Assim que eles dormirem, eu vou dormir também? Em vez de eu levantar pra lavar roupa, estender roupa e fazer um monte de coisa e trabalhar e não sei o quê, eu vou dormir junto com eles. Então, é muito sobre a gente se dar aquilo que a gente tá precisando. Muitas vezes a gente quer que o outro perceba. Não, porque eu dou esse carinho, esse colo pra todo mundo e quando é a minha vez, ninguém faz por mim. Porque você precisa aprender a fazer por você. Você faz pelo outro porque você aprendeu a ler as pessoas, a agradar as pessoas, a dar as coisas para as pessoas para você mantê-las perto de você. Porque você tem a síndrome da salvadora, porque você transfere da sua própria vida para salvar os outros. Porque você acha que assim você vai ser aceita, assim você vai ter valor, assim você vai ser vista. Você tá lá regulando o outro, fazendo tudo pro outro, porque você tirou o foco de você. Você tem uma vida longe dessas pessoas? Você tem uma vida individual? Você tem a sua individualidade é preservada? O que você faz por você mesma? Você se leva pra jantar? Você vai numa praia sozinha? Você faz na academia? Você cuida do seu corpo? Você se alimenta bem ou você descarrega tudo na alimentação? Como é que é a sua relação com o seu corpo? O que você sente quando você come? Quando você termina de comer? Quando você tem os seus acessos? Que você se descontrola e come tudo. O que você sente depois? Aí você quer que o outro venha te regular. Aí você quer que o outro venha, não, meu amor, não come isso não, viu? Vem cá. Nós somos adultas. A gente faz isso com criança. O meu filho, quando se frustra, eu abraço, beijo, converso. Quando eu me frustro, eu preciso ter os meus
as minhas ferramentas internas para eu lidar com a frustração. Porque na vida adulta, nós somos por nós. Primeiro a gente precisa contar com a gente, para depois o outro poder contar com a gente. E para depois a gente contar com o outro. Como tem sido a sua relação com a comida? Como tem sido a sua relação com o seu corpo? Como tem sido a sua relação com as suas emoções? Que você não quer sentir, que você não quer chorar, que você não pode parar. E aí você quer que o outro faça isso pra você? Você quer um pai ou você quer um marido? Você quer um parceiro, você quer um relacionamento, você quer uma mãe? Aí você quer o provedor, que paga tudo. Enquanto você fica em casa sendo dona de casa. Não há nada de errado nisso. Mas já parou pra pensar quando essa pessoa morrer? Quando ela não estiver mais aí? Quem é você longe do seu casamento? Quem é você longe dos seus filhos? Quem é você longe do seu trabalho? Você tem uma vida? Você é alguém? Quem é você sem as suas funções? Quem é você quando você tá com cólica? Quando você tá sangrando? Você fica esperando o outro ter seu chocolatinho igual você vê nos comerciais? Ou você vai lá, aquece a sua bolsinha térmica, coloca aqui, deita, pega uma cobertinha, já prepara seu chocolatinho e vai cuidar de você mesma. E aí, quando os outros veem você cuidando de você, vê o que você gosta, aí a coisa começa a mudar. Sabe uma coisa interessante? Eu nunca ganhei flores na minha vida, né? E depois que eu comecei a cultivar plantas na minha casa, eu comecei a ganhar um monte de planta das pessoas. Por que será? Quando eu comecei a me acolher, quando eu comecei a cuidar de mim, nos meus dias de cólica, nos meus dias tristes, eu não ligo pro pai dos meus filhos e falo assim, eu tô triste, eu tô de TPM, aconteceu isso, 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 eu preciso que você cuide de mim, vem cá, não. Eu falo assim, oi, tudo bem, como é que você tá? Hoje você pode pegar as crianças? Eu não tô me sentindo muito bem, eu preciso de um tempo pra mim. Eu não falo com as pessoas a partir das minhas necessidades. Eu dou um comando, eu peço, eu sou clara e objetiva. E quando eu sou clara e objetiva, as pessoas acreditam em mim. Muitas vezes, quando a gente fala sobre a gente expõe as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades, as pessoas tiram a gente como desregulada, como doida, dramática. Aquela pessoa que tá sempre explodindo, aquela pessoa que faz drama. A pessoa nem acredita que você precisa de ajuda. Quando eu ligo pra ele e falo assim, olha, eu preciso que você venha pegar as crianças. Você pode ficar com elas um pouquinho? Ele vem na hora. Eu não espero que ele traga nada pra mim, eu não espero que ele faça nada por mim. E mesmo a gente estando separados, ele me trata com muito mais carinho. Porque eu passei a fazer isso comigo. E passei a parar de cobrar isso dele. Ele vem e pega as crianças. Eu só pedi pra ele pegar as crianças. Ele dá banho nas crianças, ele dá janta pras crianças. Às vezes ele traz um remedinho pra mim. Às vezes ele me leva até pra jantar. E olha que a gente nem tá mais junto. Ah, mas por que não fez isso antes? Porque a culpa não é dele. Não é sobre ele. É sobre mim. Como eu me trato. Como eu me comunico com as pessoas. Porque até então eu sufocava ele dentro do relacionamento. Ele tinha que me suprir, ele tinha que fazer por mim, ele tinha que ver as minhas necessidades, ver que eu tô menstruando, comprar meu absorvente, comprar meu chocolate, que não sei o que, senão não presta. A gente compra essas propagandas, a gente compra essas ideias que as pessoas colocam na internet e a gente sufoca o outro, a gente entra na necessidade emocional, a gente entra na dependência emocional, na dependência financeira. Hoje eu prospero muito mais. Eu sou mais feliz, eu sou mais cuidada, eu sou mais bem resolvida. Sou mais prática. Sou mais acreditada quando eu falo as coisas com ele. Eu tenho mais credibilidade com ele. Porque eu não sou mais aquela mulher chorosa, dramática.
Eu sei os meus limites. Eu primeiro penso na solução, depois eu levo pra ele, em vez de eu jogar tudo no colo dele, cuspir tudo no colo dele, porque ele é homem, ele é provedor, ele tem que resolver, ele tem que lidar com o meu emocional, ele tem que lidar com o financeiro, porque ele tem que tudo. E você? Que ser humano que ficou aí, depois de todas essas histórias que nós compramos na internet? Sobrecarregamos o outro, o cara tá surtado de tanta coisa. Ele é um homem, eles são homens, eles têm emoções. Lida você com as suas emoções, ele lida com as emoções dele. Você não é obrigado a lidar com as emoções de ninguém, mano. Manda pra terapia. Lide com as suas emoções. Lide com os seus problemas. Resolva a sua vida. Leva a solução. Senta e fala assim, olha, a gente tá com esse problema aqui. Você pode me ajudar a pensar numa solução? Eu tô com um problema. Resolve aí, cara. Você é homem, você tem que resolver. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece quando a mulher faz isso? Atrofia. Sua mente atrofia. Aí o dia que esse cara morrer, você é quem na vida? Precisa resolver a questão do caixão, precisa resolver as questões do velório. O que você faz? Um monte de filho? Não consegue resolver? Nada. Atrofia. Uma mente que não seja estimulada, seja no estudo, numa leitura, resoluções de problema, resiliência, atrofia. Seja uma pessoa inteira, uma mulher inteira, uma mulher bem resolvida. E deixa o outro ser quem ele é. Se você consegue apoiar, se você consegue estar ali sem te ferir, fique. Tá te ferindo? Sai fora. Casamento não é pra sempre não, gente. Não é. Me desculpe, é contraintuitivo e tudo mais. Casamento que tá te destruindo. A sua sanidade mental, as suas emoções, o seu físico, abusos emocionais, abusos psicológicos, abusos físicos. Sai fora. Você não é terapeuta. Você não é do AA. Esses monte de grupo de apoio aí pra viciados e não sei o quê. Você não é. Você não é a Madre Teresa de Calcutá. Você não é um anjo que desceu na Terra. Você é um ser humano comum, normal, que tá aprendendo a lidar com suas emoções, com seu corpo, com sua vida, aprendendo a viver na matéria. Vai até onde o seu corpo consegue ir, até onde as suas emoções podem ir. Chegou você fala, aqui é meu limite, meu bem, é daqui, eu não consigo te ajudar mais. Eu sinto muito por isso. Busque ajuda. Você quer ajuda? Como que eu posso te ajudar? Posso marcar um médico pra você, se você quiser? Sem insistir, sem cobrar. Não, eu não quero, tudo bem. Então, a partir de agora, pra mim aqui não dá mais. Mas não é ameaçando. Se você não fizer terapia, eu não me relaciono mais com você. Ele sabe que é mentira. Agora chega. Bem resolvido e olha na cara da pessoa e fala assim, eu vou até que daqui eu não vou mais. Estou me retirando. Então, a gente precisa muito, urgentemente, começar a desmistificar, a dissolver essas loucuras que as pessoas falam e a gente compra. Quero te convidar a se auto-observar nesse momento. A observar o que você tem terceirizado. Ah, Desirê, mas eu tô sobrecarregada no relacionamento. Eu tô sobrecarregada na minha vida. Sabe por que você tá sobrecarregada? Não é porque o outro não tá fazendo. É porque você não tá regulada. Você tá em modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência faz a gente ter uma sobrecarga, uma exaustão emocional gigantesca. Não é porque o outro não tá resolvendo. Não é porque as funções não estão divididas. É porque você tá sobrecarregado. Aí o outro fala assim, mas nada do que eu faço pra você é o suficiente. Verdade, você é um saco sem fundo. Um saco sem fundo. Eu falo isso com todo o amor do mundo. Um saco sem fundo.
Então, enquanto você não aprender a se regular emocionalmente, a começar a se dar tudo isso que você precisa, necessita do seu autocuidado, da sua regulação emocional, do seu sentir, das suas sensações, você vai ver que quando você começar a estar mais presente, essa sobrecarga vai diminuir. Você vai estar mais consciente, você vai estar mais pronta para resolver os problemas. Você vai estar descansada. Você vai ter menos necessidade do outro, e você vai poder agir mais no mundo. E aí sim você vai conseguir delegar, sem sobrecarregar, sem frustrar, sem cobrar demais, sem ser um saco sem fundo. Hoje eu sou uma mulher solteira. Eu tenho 2 filhos pequenos. Não sei quando, né, vocês estão vendo essa aula. Não sei por quanto tempo essa aula vai estar aí. Mas hoje eu tenho uma filha de quase 2 aninhos e um filho de 5 anos. Hoje eu sou provedora da minha casa. Os meus filhos estudam de tarde. Eu não tenho rede de apoio. Eu tenho o pai quando ele pode. E tá tudo bem. Eu vou me organizando porque eu tenho resiliência, eu tenho confiança interna, eu tenho segurança interna. Eu não canso? Canso, mas eu sei o que fazer quando eu tô cansada. Eu não ligo pra ele descascando, e xingando, e falando, e... Eu consigo resolver isso. Eu consigo pedir ajuda, eu consigo esperar, eu consigo me dar isso. Então eu te afirmo que quando eu tava casada, eu estava extremamente sobrecarregada e sobrecarreguei demais o outro. Eu achava que o problema era eu estar casada. E hoje, não estando casada, eu vivo mais leve do que casada. Porque não é sobre o casamento. Não é sobre eu participar do pai ou não participar do pai. É sobre você. É sobre o seu estado interno. Então hoje eu quero perguntar pra você, quero que você reflita, você não precisa responder agora, mas que você fique com isso, percebendo o que sustenta você hoje. Percebe o apoio da cadeira agora. Põe os pés no chão. Eu também ativo, gente, eu também sinto. Observa a sua respiração entrando e saindo. Perceba a textura da cadeira que você está sentada, como é. Perceba a sua respiração entrando e saindo, seus pés tocando o chão. Talvez lugares, coisas que te trazem sensação de suporte interno, sabe? Uma praia, uma cachoeira. Algo que você se lembre que você tem essa sensação de suporte. Eu amo olhar pela minha janela. Tem muitas árvores, pássaros. Eu amo natureza, eu amo verde. Me dá uma sensação de sustentação, porque eu percebo como é tão natural. As árvores crescendo, as folhas. Elas têm a época de frutos, a época que cai tudo, a época que começa a nascer. É tudo tão natural, não precisa de esforço, não precisa de ninguém fazendo nada. A chuva é o suficiente, o sol é o suficiente. Elas só estão aqui no quintal vivendo. Os pássaros sentam, se alimentam, fazem suas casinhas, é cheio de ninho de passarinho aqui na frente. Tudo flui naturalmente. E eu me sinto sustentada pelo universo, pela natureza, pelo Criador. Quando eu vejo a natureza fluindo naturalmente,
sem esforço. O corpo aprende a focar tanto no perigo, que deixa de perceber os apoios existentes. Apoios nos nossos dia a dia que a gente pode utilizar. Uma paisagem, um vento, um sol, um descanso, uma caminhada, a natureza. A gente passa tão batido, tão despercebido, que a gente acha que tá no outro, a gente acha que tá na comida, a gente acha que tá no comprar, no gastar. E só um bebê de água, um chazinho, um deitar assim, encolhidinho, em posição fetal, é o suficiente. Pra gente finalizar, abraça o seu corpo agora. Dá uns apertõezinhos assim leves, só pra você sentir que você tá aqui por você, pra você. Perceba suas fronteiras. Perceba os limites do seu corpo. Perceba que você pode se acolher e se abraçar agora. Que você pode ser por você. E como é bom ser por você. Como é bom contar com você mesmo. Confiança interna é aos poucos voltar a habitar assim mesmo. Um beijo.